Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. Desde que eu comecei os vídeos de medicina aqui no canal, muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram perguntando como eu estudava, me pedindo dicas para estudar algumas matérias, principalmente matemática. E aí eu resolvi fazer esse vídeo com um pouco de tudo que eu fiz para conseguir passar em medicina. Eu tô no terceiro período atualmente, caso você não acompanhe o canal. E eu passei na metade do terceiro ano, eu estudo numa particular. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu conto direitinho como foi esse processo de passar na faculdade e tudo mais. Como eu tive que fazer, porque eu estava na metade do terceiro ano. Então nesse vídeo tá tudo explicado. O vídeo é pra falar pra vocês um pouquinho do que eu usei mesmo, do que eu fiz, o que funcionava pra mim. Eu já expliquei em alguns outros vídeos que a maneira de estudar, a maneira que você aprende muda de pessoa pra pessoa, gente. Tem pessoas que têm mais facilidade escutando, tem pessoas que precisam escrever, tem pessoas que precisam ler várias vezes. Então você primeiro precisa descobrir a maneira com que você aprende melhor. E a única maneira de fazer isso é realmente tentando todas essas possibilidades, sabe? Pra mim, funcionava muito se eu prestasse atenção na aula. Se eu me focasse na aula, na hora da prova ou na hora que eu tava estudando, eu conseguia lembrar até as palavras que o professor usou pra explicar determinada coisa. Então, se eu prestasse bem atenção na aula, quando eu chegava em casa, assim, já era meio conteúdo andado, sabe? Eu já tinha uma facilidade muito grande pra compreender a matéria. Eu confesso que eu sou uma pessoa, assim, que eu não costumava ler muito as matérias. Eu gostava muito de ouvir, então eu preferia ver videoaula e depois fazer exercício do que ficar lendo os conteúdos. Claro que algumas matérias não tem jeito, né? Tipo, humanas você tem que ler mesmo. Mas o restante eu preferia prestar atenção na aula e depois, se tivesse passado um tempo grande, eu vi uma videoaula pra relembrar as principais coisas da matéria, sabe? Questão de resumo. Eu não fazia resumo de todas as matérias, porque eu tinha uma facilidade com a parte de exatas, matemática, física, química. Eram matérias que eu tinha uma facilidade, então eu não costumava fazer resumos dessas matérias. Só escrever fórmula. Escrever fórmula eu tinha essa mania. Mas, por exemplo, escrever regras, isso eu não fazia porque era uma coisa que eu tinha facilidade. O restante das matérias, como as humanas, né, filosofia, sociologia, biologia também, eu costumava fazer resumos. Os resumos eu fazia nessas fichinhas assim, ó. Nossa, esse resumo tá bem feio. Mas isso aqui é de biologia, de histologia animal. E eu fazia os resumos assim, nessas fichinhas. O que ficava fácil na hora de revisar também. Eu fazia os resumos só dessas matérias que eu falei pra vocês, porque eram matérias que eu tinha dificuldade mesmo, então eu preferia escrever para me ajudar a entender aquela matéria. Eu quero até fazer um vídeo no canal sobre resumos eficientes, mas de maneira assim simples, eu lia o conteúdo e marcava o que era mais importante. E aí no meu resumo tinha tudo aquilo que estava grifado, tudo aquilo que eu julgava que era importante. Revisões é uma coisa que também é muito importante. Eu gostava de separar um momento na minha semana, geralmente no domingo, para revisar tudo aquilo que eu tinha estudado na semana. Ou seja, eu lia as fichinhas que eu fazia. Isso me ajudava a manter a memória fresca, sabe? Manter as matérias bem na minha cabeça. Revisão, gente, é muito mais importante muitas vezes do que você estudar em si. Porque se você estuda uma vez bem estudado, você vai ficar com aquela matéria ok. Só que o tempo passa, a gente tende a esquecer. Então as revisões mantêm esse conteúdo na nossa cabeça e é a chave de você ter sucesso na prova. São revisões bem feitas. Existem até alguns mapas mentais que falam de quanto tempo você tem que revisar. Geralmente eles falam assim, que é um dia depois de estudar a matéria, uma semana, 15 dias depois e um mês depois. Que isso meio que mantém ela fixa pra sempre na sua cabeça. O nosso cérebro, gente, ele funciona meio assim, com coisas que você tá usando. Se você viu uma coisa, mas nunca mais voltou nela, o seu cérebro entende que aquilo é lixo. Então ele elimina. Agora, se você tá sempre vendo aquilo de novo, ele entende que é importante gravar aquilo. Então, esse é o ponto-chave das revisões. Agora eu vou falar um pouco do que eu fazia separado por grupos de matérias. As exatas, como eu disse, eu tinha mais facilidade. Então, geralmente, eu costumava treinar resolvendo exercícios. Porque as exatas, gente, é uma receita.
Para cada determinada matéria, existem exercícios que são sempre pedidos, sabe? Então, era esses exercícios que eu treinava. Porque na hora que chegasse na prova, eu bati o olho no exercício e eu lembrava como é que eu tinha que fazer. Ao invés de só estudar a teoria da matéria, o exercício mostra pra você como ele vai aparecer. Então isso poupa muito tempo. Quanto mais exercício você faz, mais chance de cair na prova um exercício igual você já fez. Porque chega um momento que não tem muito o que inventar. Para cada matéria existem coisas que é comum, sabe? Tanto para física quanto para química e para matemática, dentro de cada subdivisão dessas matérias, existem coisas que sempre pedem, sabe? Se a matéria é volume de prismas, vamos dizer assim, nem lembro se essa matéria tá certa, gente, já esqueci tudo. Mas não tem muito o que fugir disso, sabe? Então, só decorar as fórmulas talvez não tenha muito sentido. Agora, resolver exercícios que às vezes peçam o volume, só que você precisa ter um raciocínio um pouco melhor, tipo, ele conta uma história, a cara do Enem. Conta uma história do exercício e aí você precisa entender que o que você tem que fazer é, na verdade, um volume de um prisma. Então, quanto mais exercício você faz, mais rápido você fica para ter esse raciocínio e entender o que a questão quer. Então, para mim, era o que funcionava super até hoje. Eu dou aulas particulares de química, física e matemática e às vezes eu tô com os meus alunos e tem exercício que até hoje, sabe? Eu bato o olho e eu sei o que eu tenho que fazer. Já para humanas, resolver exercício não era uma coisa que funcionava pra mim, porque humanas é extremamente vasto, sabe? Dentro de um conteúdo tipo a Revolução Francesa, existem 1 milhão de coisas que eles podem perguntar. Então, a melhor maneira pra mim era realmente lendo o conteúdo, entendendo o começo, o meio e o fim de cada coisa, sabe? Mesma coisa pra filosofia e sociologia, entender os pensamentos, entender o que aquele cara queria dizer, porque na hora da prova eu tava com o conteúdo todo na cabeça, então eu pesquisava lá o que tinha sido aquele conteúdo e conseguia resolver as provas. Filosofia e sociologia sempre foram um fraco meu. Eu nunca gostei dessas matérias. Inclusive, humanas no Enem era onde eu tinha a minha pior nota até hoje. Eu ia muito bem em matemática. No meu último Enem, tem até um vídeo, eu tirei 800 e pouco em matemática e em linguagens também eu ia muito bem, apesar de português também não ser assim a minha paixão, mas eu tenho uma boa base de inglês, então me ajudava bastante. Agora, a parte de humanas, gente, era catástrofe. Uma coisa que a gente tem que meio que aceitar, vamos dizer assim. Nem todo mundo tem facilidade com tudo e você não é obrigado ou você não é pior do que ninguém porque você não tem facilidade com alguma matéria, sabe? É claro que a gente precisa dar o nosso melhor pra aprender aquilo porque na prova vai cair, mas não ser, tipo assim, a melhor pessoa em filosofia e sociologia não me impediu de passar na faculdade, não me impediu de chegar no curso que eu tanto queria. Então, dê o seu melhor, mas não se sinta mal porque você não consegue entender matemática, não se sinta mal porque você tem dificuldade em física. Dê a sua parte e na hora da prova as coisas vão dar certo. Uma coisa muito certa é que a prova, ela não vê quem sabe o conteúdo. Ela vê muito mais quem consegue administrar o tempo, quem tem calma e quem consegue, tipo, resolver parte das questões do que quem acerta tudo, sabe? Porque a pessoa, às vezes, sabe todos os conteúdos, mas fica super nervosa na hora da prova e não consegue resolver nada. Então, a prova, gente, ela é mais uma prova de resistência, assim, de calma, do que verdadeiramente um teste de conteúdo. Inglês era uma matéria que eu tinha facilidade, espanhol não, então eu sempre escolhi inglês para fazer as provas. E eu já fiz cursinho de inglês, então me ajudava bastante, eu sempre tive facilidade. E não era uma coisa que eu estudava assim não, gente. Eu bato o olho, eu tenho uma noção de que tá certo ou de que tá errado, sabe? Era a experiência que eu adquiri, tipo, assistindo série legendada, sabe? Treinando meu ouvido, lendo textos também em inglês. Isso você acaba... sabe quando você escuta uma pessoa falando uma coisa errada em português? Você sabe que tá errado. É a mesma coisa quando você aprende uma outra língua. Você sabe que aquilo não tá certo. Você pode não saber, assim, a conjugação correta, a regra que faz aquela frase ficar certa. Mas de ouvir ou de ler, você sabe, não, isso aqui não tá legal. Então isso não tá certo.
E era assim que eu resolvi a prova de inglês. Na hora da prova, eu nunca fui uma pessoa de ficar nervosa, de chorar, de entrar em desespero. É claro que quando ia chegando o momento, ia me dando um friozinho na barriga, isso é normal. Mas na hora da prova, assim, na hora que eu recebi a prova, eu não ficava nervosa, eu não entrava em desespero. Parece que eu desligava o que estava acontecendo, eu desligava que eu estava fazendo um vestibular pra realmente focar no que eu tinha que fazer ali, sabe? Ler as questões e tentar resolver as questões. Então, existem coisas que ajudam muito você a ficar calma, e uma delas que eu indico para todo mundo que esteja nessa fase de vestibular, de Enem, é fazer terapia, gente. A terapia é uma coisa que te acalma, que te ensina a administrar todas as dificuldades que você tem. E que nessa fase que a gente tá sob muita pressão, cobrança com a gente mesmo, cobrança das outras pessoas, é a melhor coisa, sabe? A terapia vai te deixar calma, a terapia vai te ensinar maneiras de administrar se você tiver ansiedade, sabe? Se você ficar nervoso, se você tem tendência a chorar na hora da prova. Então, a minha dica máxima é: façam terapia durante esse período que vocês estiverem estudando. A sobrecarga é muito grande, a gente sente que não vai dar conta, a gente começa até a questionar se a gente realmente está fazendo certo, sabe? Por exemplo, eu quero tanto esse curso, mas tá tão difícil, que às vezes a fraqueza que a gente tem nos leva até a desistir. E a terapia ajuda a gente a não desistir, a enxergar que é difícil, sim, é difícil pra todo mundo, mas que você tá fazendo certo e que vai dar tudo certo no final. Uma coisa muito importante também, que eu acho bom da terapia, é te ajudar a lidar com as frustrações, te ajudar a lidar com o vestibular que você não passou, com uma prova que você foi mal, sabendo os conteúdos, e às vezes na hora aconteceu alguma coisa e você não conseguiu aplicar. A terapia ajuda você a tudo isso, sabe? Eu faço terapia, é uma coisa que eu sou apaixonada, principalmente agora na faculdade, porque a cobrança é tipo 1 milhão de vezes maior do que era no vestibular. Então é uma coisa que me ajuda muito, uma coisa que me deixa bem, e eu indico assim pra todo mundo. Então, acho que isso é o geral de como eu estudei, de como eu fazia tudo. Tem um vídeo no canal também mostrando como eu organizava o meu dia. É um vídeo de cronograma, ensinando vocês a fazer um cronograma de estudos, com todo o planejamento da sua semana. Então eu indico bastante esse vídeo também, muita gente assistiu e gostou. E é isso, espero muito que tenha ajudado você que tá nessa fase de vestibular. Se você ainda tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, @DeniseSupes, me manda um direct. Eu respondo, tipo, às vezes eu demoro um pouco a responder por conta da correria do dia a dia, mas eu tento responder todo mundo. Então, se inscrevam aqui no canal, deem um joinha nesse vídeo, me sigam lá no Instagram e até o próximo. Tchau!